Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. O Júlio César de Souza Barra escreveu aqui: Bom dia, irmão e amigo. Sou muito agradecido por suas mensagens. São muito bem explicadas, né? Ele está agradecendo aqui. Um grande abraço e até amanhã. Um forte abraço para você também, meu amigo. Obrigado pela sua mensagem aqui. Tem também aqui a Célia Cristina, que escreveu que ela foi batizada no mesmo ano que eu, em 1996. Sabe o que significa? Que nós temos a mesma idade, 26 anos. Isso mesmo, quando nós nos batizamos, nós nascemos de novo. Então, eu sou novinho, 26 anos, e também a irmã tem 26 anos aí. Obrigado pela sua mensagem. E aqui tem a Yara Cristina Silva, né? Sempre chamo ela, considero ela como uma filha minha. Ela escreveu aqui: Oi, pai, eu já passei por isso e sonhei que eu estava morrendo de fome, né? E sonhei que estava comendo ali uma coxa, né? E aí quando ela ia saborear, ela acordou. Que raiva, né? Ela está compartilhando aqui a respeito da mensagem que eu compartilhei ontem, falando que toda visão é como um sonho, né? A pessoa sonha que está comendo ali e aí quando acorda, ainda acorda com fome ali. Bom, falando sobre a aplicação dessa mensagem, hoje eu vou continuar aqui Isaías capítulo 29, só fazer um resumo aqui. O versículo 8 ontem que eu li falando sobre essa parte, eu fiz uma aplicação pessoal da minha vida. E muita gente compartilhou que também se sentiu assim, e após se filiar à igreja, não sentiu mais essa sede. Ou seja, não sentiu mais fome e sede da palavra de Deus e se sentiu completo. Tá bom? Então muita gente se identificou com esse versículo também. E eu gostei de ouvir os testemunhos de vocês. Bom, fazendo um resumo aqui sobre o capítulo 29 de Isaías, ele vai falar sobre o livro de Mórmon, o surgimento do livro de Mórmon, isso mesmo. Também aqui em Isaías, capítulo 29, ele vai falar sobre Ariel. Ariel, em hebraico, significa fornalha de Deus. Tá bom? No contexto histórico aqui em Isaías 29, ela significa Jerusalém e também Sião. E também a fornalha de Deus significa ali o castigo que Deus enviaria a Jerusalém, a Sião, né, a antiga Sião ali, porque ela seria abatida, tá bom? Ela cairia, né, nas mãos de Nabucodonosor. Então tem esse significado. Você lendo o contexto, você consegue aplicar quando o Senhor está falando da fornalha e quando ele está falando de Sião. E depois ele vai falar de uma outra Sião nos últimos dias, que é a nossa, que não será abatida, né? E aí sim se aplica aquele versículo, né, 8 que eu estava compartilhando ontem, que as pessoas que combatem contra Sião, que vierem contra a igreja, o evangelho de Jesus Cristo, vai ser como que sonha que está derrotando, mas acordando não vai estar derrotando a igreja, tá bom? Porque a igreja ela vai continuar estabelecida até o milênio. Inclusive, a profecia é que a igreja vai preparar o mundo para o milênio, né? Então, as coisas que tem que acontecer no mundo, né, como a restauração do evangelho e outras coisas, vai vir por meio do evangelho, por meio da igreja, tá bom? Então, nós temos que ajudar a preparar o mundo para o advento, né? Ou seja, a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Bom, vamos falar aqui alguns versículos do capítulo 29, então, vou ler só alguns deles. O versículo 4 diz assim, ó: Então serás abatida. Tá falando de Sião, a velha Jerusalém, tá bom? E falarás desde o pó da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz desde baixo da terra como de um espírito familiar, e a tua fala sussurrará desde o pó. Bom, aqui, né, quando ele fala de uma voz que sairá debaixo da terra, do pó, ele está citando o livro de Mórmon. Então, qual livro você conhece que saiu debaixo da terra? O livro de Mórmon ele foi enterrado, né? Então ele saiu debaixo da terra. Ele está falando desse livro. Quando fala aqui, né, de um espírito familiar, é porque o surgimento do livro de Mórmon não é estranho, de acordo com a Bíblia, né? Com o que acontece? Leí, ele saiu de Jerusalém, e Jerusalém aqui nesse versículo tá citando que foi abatida, né? Então, Leí, ele saiu de Jerusalém e veio para as Américas, e é desse registro que surgiu o livro de Mórmon, tá bom? Da nação ali dos Nefitas e Lamanitas. Então, é um espírito familiar porque eles vieram de lá.
Então tem esse parentesco, tá bom? Lá em Ezequiel, quando a gente chegar em Ezequiel, vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a vara de Judá, que é a Bíblia, e sobre a vara de Efraim, que é o livro de Mórmon, tá bom? Então aqui eu gostei desse versículo 4 aqui, é essa a explicação. Outro versículo aqui, ainda falando do livro de Mórmon, em Isaías 29, é o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim, ó: Pelo que, pelo que toda visão vos será como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: Ora, lê isso. E ele dirá: Não posso, porque está selado. Ou se dará o livro ao que não sabe ler, dizendo: Ora, lê isso. E ele dirá: Não sei ler. Bom, essa profecia aqui em Isaías, capítulo 29, versículo 11 e o versículo 12 aqui, na qual está dizendo que daria-se o livro a alguém que sabia ler. E ele vai dizer que não pode ler porque o livro está selado. E a outro daria o livro ali, mas ele vai dizer que não sabe ler, tá bom? Então, essa profecia se cumpriu quando Joseph Smith ele obteve as placas, né, o livro de Mórmon. O que aconteceu? Martin Harris ele pegou ali e pediu para Joseph Smith copiar alguns caracteres, tá bom? E uma tradução para que ele pudesse ir, né, até o leste ali dos Estados Unidos, lá para Nova York, nas universidades, para ver se tinha alguém ali que era capaz de traduzir aquelas palavras. Até o momento, Joseph Smith ele não sabia que era ele que tinha que fazer essa tradução do livro de Mórmon. Então acredito que ele pegou e fez a tradução e a cópia do caracteres, acredito que ele colocou um papel em cima das placas, né, e riscou por cima assim, aí fica aparecendo, né, porque dos estudiosos que viu falou que os caracteres pareciam originais, então era uma cópia, eu acredito que dessa maneira, como você coloca assim, vai com lápis riscando, aí como as placas eram em alto relevo, né, então apareceu ali a escrita, tá bom? Então, Martin Harris, ele queria também, como ele sabia que ele precisava financiar ali a tradução do livro de Mórmon, ele queria um testemunho e talvez uma prova de alguém que estudou, alguma coisa assim, para que ele pudesse financiar a tradução do livro de Mórmon. Então, ele pegou da mão de Joseph Smith essas cópias, né, esse manuscrito, e e ele foi até o Nova York ali para ver se achava alguém que dizia alguma coisa. E a primeira pessoa que ele foi lá é chamada aqui o Samuel L. Mitchell, né, se eu estou pronunciando certo em inglês aqui. Ele era linguística, né, e ele estudava coisas antigas da América ali, língua antigas da América. Até o momento, nem Joseph Smith e nem Martin Harris sabia que língua antiga que era aquela escrita no livro de Mórmon, tá bom? Então ele levou esses caracteres e aí esse Samuel Mitchell, né, ele pegou e disse: olha, eu não sei ler, eu não sei ler, cumprindo, né, a profecia que está aqui no livro de Isaías. Ele disse: eu não sei ler, porque ele entregou ali para quem ele não sabia ler. E mais ele pegou e indicou um amigo dele, que era Charles Anton, né, que ele sabia mais sobre essas coisas, e ele foi, né, Martin Harris viajou, então foi até o amigo dele, e aí ele entregou ali os caracteres, mostrou, ele ficou muito interessado e disse que aquilo parecia algum tipo de egípcio, né, misturado com alguma língua. Mais tarde, né, Joseph Smith, traduzindo os registros, ele descobriu que o livro de Mórmon, ele era escrito em egípcio reformado, tá bom? E aí, então, quando esse professor, Charles Anton, ele analisou ali os manuscritos, né, a tradução e a cópia que havia sido feita, ele disse que era, nas palavras dele aqui, deixa eu ver se eu copiei. Aqui, Charles Anton declarou que os caracteres eram autênticos, tá bom? E aí ele fez uma declaração, né? Ele fez uma declaração ali e entregou para Martin Harris. Quando Martin Harris estava saindo, ele perguntou: como que o jovem conseguiu esses escritos, né? Aí Martin Harris contou que um anjo lhe apareceu e falou onde estavam as placas, né? E que era esse registro. E aí então ele falou: deixe-me ver a declaração que eu acabei de te dar. E aí quando ele devolveu para Charles Anton, ele rasgou em pedaços aquela declaração, e aí ele disse:
olha, essas coisas de anjo não existem, me traz as placas que eu vou traduzir. E aí, então, ele falou, não posso trazer as placas porque elas estão seladas, parte das placas estão seladas. E aí, então, ele pegou e disse, eu não posso ler um livro selado. E ficou por isso mesmo. Mas, mais tarde, Martin Harris e Joseph Smith identificou essa fala, né, de Charles Zander e também de Samuel, como a profecia cumprida em Isaías capítulo 11 e o versículo 12, tá bom? O versículo 11 e o 12. Eu vou ler novamente aqui, ó. Pelo que toda visão vos é como a palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso porque está selada. Isso no caso de Charles Zander. E aqui a outra parte, né, no versículo 12 diz, ou se dará o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isso. E ele dirá, não sei ler, que foi o caso de Samuel L. Mission, né? Interessante o cumprimento dessa profecia aqui. Ainda falando sobre essa profecia, na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações aqui, mas falando ainda sobre essa profecia, vou compartilhar aqui o versículo 17 e o 18. Isaías 29, versículo 17 e 18. A profecia de Isaías aqui fala de quando iria surgir o livro de Mórmon, quando essas as palavras iriam aparecer ao mundo. E diz aqui, ó, porventura não se converterá o Líbano num breve momento em um campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão o livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas verão os olhos dos cegos. Né? Então é interessante aqui que ele fala que porventura não se converterá o Líbano, num breve momento, num bosque ou num lugar fértil. Né? O Líbano, né, a Palestina ali, um lugar árido, seco, mas por conta da tecnologia, né, por conta desse sistema de irrigação que existe hoje de gotejamento, né? A tecnologia conta quanta água é necessária ali no solo para ter o plantio, tudo, porque lá não tem tanta água em abundância como tem aqui, né? Aqui no Brasil a gente vê as lavouras jogando água para cima, para todo lado, lá não tem essa abundância, então era um sistema de gotejamento, né? E aí tinha a quantidade certa de colocar ali na terra para que pudesse florescer. Então ele fala que em um breve momento isso aconteceria, seria uma coisa rápida por causa do avanço tecnológico. E a Palestina, ou seja, o Líbano, ele floresceu, né, por causa dessa tecnologia. E aí então nós falamos, qual que é o livro que surgiu nessa época em que a Palestina floresceu? Né, que ela então virou ali como se fosse um bosque, um lugar fértil. Né? Esse livro é o livro de Mórmon. Tá bom? Então eu compartilho com vocês essa parte. Bom, embora tenha essas profecias e eu reconheço como falando aqui realmente do livro de Mórmon, surgimento do livro de Mórmon, o que me fez mesmo, né, compartilhando aqui o meu testemunho com vocês, o que me fez mesmo acreditar que o livro de Mórmon é verdadeiro foi perguntar diretamente a Deus. Esse é o desafio que os missionários fazem quando eles compartilham a mensagem com as pessoas. A perguntar diretamente a Deus que o livro ele é verdadeiro. Eles fazem um desafio, tem um próprio desafio dentro do livro de Mórmon. Nós devemos ler, né, parte do livro ali, depois nós devemos pensar sobre as coisas que o livro está nos ensinando, se realmente está nos levando para mais perto de Deus. E depois perguntar a Deus que o livro ele é verdadeiro. Né? E pelo poder do Espírito Santo nós podemos receber essa resposta. Então comigo foi dessa maneira, eu acredito que muitas pessoas que receberam a resposta foi dessa maneira também, perguntando diretamente a Deus que o livro ele é verdadeiro. Então o meu testemunho é esse, que o livro de Mórmon ele é verdadeiro, não porque alguém me falou, mas porque eu tive a oportunidade de perguntar diretamente a Deus. Eu compartilho essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.